Dando sequência, então, à série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Viamão, temos hoje aqui Adriano Ricoldi, do PSOL. Prazer, candidato, bem-vindo. O tempo é seu para as suas considerações iniciais. Então, como ele falou, meu nome é Adriano Ricoldi, sou candidato a prefeito. A minha vice se chama Maria de Lourdes. Eu sou morador da Santa Isabel, ela moradora da Augusta. E a gente decidiu entrar nesse pleito porque a gente não acredita mais naqueles que sempre pediram para transformar Viamão. A gente acredita que nós vamos conseguir fazer através do coletivo, através da comunidade, conversando com as pessoas que são as pessoas que transformam a cidade, o pequeno empreendedor, o agricultor, o comerciante, a pessoa que, na verdade, limpa a cidade, o trabalhador que pisa todos os dias no mesmo buraco que a gente, que pega o ônibus lotado como a gente pega, que entra no mercado cheio. Então, por isso, a gente se colocou à disposição e acha que a gente é a única proposta que tem capacidade de transformar essa cidade. Porque nós vamos fazer a economia solidária, uma economia que gera riqueza e deixa aqui dentro, e vamos trazer mais ICMS através do arroz, reemplacamento para receber mais IPVA e o incentivo à pequena agricultura e à industrialização, que isso vai reverter nos cofres da prefeitura como mais dinheiro. Candidato, por que, então, além dessas razões que o senhor citou agora, ser candidato a prefeito de Viamão? O que o pessoal, o senhor e a sua vice podem trazer de diferente para a cidade? É como eu te falava, Cristiano, né? Essa construção da cidade ela não se dá mais através dos empresários. A gente já notou isso aí até através do capital especulativo que tem na cidade, né? Que a gente vê nos grandes as grandes pessoas que têm o dinheiro aqui, que detêm, que é o poder econômico da cidade, né? A gente vê os caras privatizando praças. A gente acha que a praça é um bem público e o comércio da praça tem que ficar para a prefeitura, né, para ela construir iniciativas como a mão de obra para o artesanato, né, trazer outras construções. A gente precisa, na área da cultura, uma série de coisas e não temos, né? Então, com uma praça privatizada, a gente não consegue, e esse poder econômico só quer privatizar. E ele não faz o controle, né? A gente, quando pega, vamos pegar onde sai a areia, né? Quantos caminhões a gente vê saindo de lá? Nenhum. Quantos são fiscalizados? Né? A pessoa pode dizer que sai com um e sai com 10. Então, a gente precisa ter uma intervenção nisso. Para a gente precisa de pessoas que são responsáveis pelo município e que, nas suas bases, têm essa responsabilidade. A gente viu esse governo anterior, foi um governo de desmonte, né, de corrupção. Agora há pouco falavam sobre a queda de um dos candidatos, né? Nem vou falar aqui porque a gente não sabe todos os dados, né? Mas absurdamente a gente tem candidato preso, né? Seja no tráfico de drogas, como foi ontem ou hoje de manhã, seja por corrupção no município, seja empresas que são terceirizadas e que roubam dinheiro da prefeitura, como a gente tem caso que aconteceu aqui de terceirizadas, e não reestabelece esse dinheiro para a prefeitura e não faz o bem público funcionar. Porque a prefeitura ela é para o público, ela é para o bem, ela é para gastar, ela é para deixar o cidadão bem aqui, né? A gente usufruir daquela riqueza que a gente produz todos os dias. E o poder econômico o que faz? Ele cada vez mais especula, ele mais explora e deixa o povo sem nenhuma condição de viver. O senhor hoje comanda um partido de oposição ao governo que não tem relações com a gestão municipal atual, e entre os seus quadros, o pessoal tem um dos nomes mais conhecidos, eu diria, do partido, que é o Homer Guess, né? E por que Adriano Ricoldi candidato? Qual é a sua relação? Qual a participação do Homer hoje na sua campanha, candidato? Hoje a gente sabe que o Homer é um grande companheiro e vem assumindo umas posições a nível estadual na construção do partido. E a gente também precisa, né, no Estado e no país, de pessoas com a responsabilidade que ele tem. É um companheiro de partido e aqui a gente não está substituindo, mas agregando mais gente a esse coletivo
de transformação e com qualidade que a gente precisa para que a cidade se mova e transfira toda essa bagagem política que ele já vem lutando para que mais gente possa também fazer isso. Apresenta o Adriano Ricoldi para o eleitor. Qual é a origem dele, onde ele trabalha, onde ele militou, com quem ele vive? Então, eu tenho 45 anos, desde os 15 anos eu participo da política. A política desde cedo me chamou a atenção, porque é o palco de transformações da vida das pessoas, e eu sempre tive esse entendimento, né? E sempre preocupado em manter o caráter dentro disso, né? Porque a gente sabe o quanto os políticos se transformam quando vem para essa política que eles dizem que é uma política de carreira que eles seguem. Nós não. Eu penso sempre que a gente pode transformar a nível de comunidade, né, nas nossas ações comunitárias, nos movimentos sociais, a gente acompanhar a política a nível nacional, internacional, regional e município, para que a nossa vida seja transformada nesses aspectos todos, porque tudo influi na nossa vida, é no preço do tomate, é no preço do arroz, como a gente vê hoje, né? Então, essa é a minha característica de militância. Eu sou casado hoje, sou morador da região da Santa Isabel, tenho uma padaria aqui, sou um pequeno comerciante, né? Como vários aqui, mas tenho consciência de que nós, pequenos comerciantes, amanhã podemos fechar as portas, porque como uma pandemia como essa vai quebrar muita gente, e a partir de 1º de janeiro, quando acaba esse benefício, a gente pode perder isso também. Então, essa consciência que a gente tem é que leva a gente, nos motiva a sair de casa e sair da nossa zona de conforto, que no caso é a minha padaria hoje, né, onde eu tenho meu ganha-pão, e sou casado com a minha esposa, o nome dela é Joyce, tenho uma filha que se chama Ana Clara, né, um presente de Deus, amo ela, e a gente constitui, sou cristão, militante de esquerda, cristão, e faço vários projetos sociais aqui na Redondeza, um deles na própria igreja da nossa Santa Isabel aqui, e outros lugares que eu sou convidado também faço, por uma questão de que a gente faz parte de uma sociedade, e quando algumas pessoas não vão bem na sociedade, a gente precisa ajudar, porque essa é a nossa relação com a sociedade. Esse é Adriano Ricoldi, um lutador, né, um lutador de comunidade, de coletivo, e um vizinho que está sempre disposto a ajudar a todos. Apresenta para nós a sua candidata a vice. Minha candidata a vice é uma companheira trabalhadora, mãe de 4 filhos, lutadora na Vila Augusta, né? Ela vem da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, uma das melhores da América Latina, né? Muito trabalhadora, reside, desde que eu conheço ela reside, mas diz que reside há mais de 30 anos na Vila Augusta. Os filhos já têm netos, né? Uma companheira de luta, como eu falei, ela é da igreja do município, na Augusta, onde ela também faz um trabalho social com as crianças e adolescentes da igreja, né, na pastoral da criança e do adolescente. Também ajuda na sociedade esportiva da região da Augusta, e também é outra lutadora e no qual nós identificamos, né? Ela tem essa luta também da mulher negra, que é muito difícil, né? E por isso a gente traz ela para a chapa, para que uma chapa seja democrática e tenha diversidade, né? E ela vai ser protagonista também dessa prefeitura, não somente mas ela também será protagonista, porque a nossa prefeitura será gerida coletivamente. Candidato, qual é hoje, na sua visão, o principal problema de Viamão? Olha, o principal problema de Viamão é saúde, né? Sempre a gente tem que, para ter saúde, a gente tem que ter saúde para ter o resto, né? A gente tem vários problemas. O fundamental, acho que é na área da saúde, onde a gente precisa de um hospital, né? E nós vamos municipalizar esse hospital que a gente tem aqui, porque a gente acredita que no municipalização vai construir a saúde de Viamão com qualidade.
Também os postos de saúde tirando as terceirizadas, né? Também é um ponto que vai nos ajudar bastante. Mas não podemos esquecer da saúde preventiva, né? Que é aquela, como eu andava hoje de manhã na Augusta junto com a minha vice, e a gente passava e via o céu, o esgoto a céu aberto, né? Cheiro muito ruim, e as pessoas pegam e a partir daquilo ali criam a doença. Então a gente pode já ali começar a saúde, né? Ali a gente começa a resolver esse problema da saúde. Recursos de onde, candidato, para atender os problemas da comunidade hoje? Primeiro de todos, a gente tem que, né, atar essa sangria que está o município, né? Com a questão dos roubos, e vamos fazer auditoria para buscar esse dinheiro de volta. Quem roubou do município tem que devolver. Esse dinheiro é nosso. Nós precisamos dele. E precisamos muito. Mas não vai ser só com isso que a gente vai fazer. Primeiro, a gente vai fazer com que o arroz daqui gere ICM para o município. Vamos fiscalizar aonde saem as areias, os recursos naturais do município, para que também se pague o imposto justo. As empresas de grande porte, elas têm que também fazer essa contribuição para o município. Elas não podem só vir aqui sugar e sair fora. Então, nós vamos cobrar também aqueles incentivos que ficaram para as grandes empresas que têm condições de pagar e que recebem muito no município. Também vamos fazer o reemplacamento das placas dos carros de Viamão, que tem muita gente que é em Porto Alegre e pode emplacar em Viamão. Isso também vai ter um custo melhor para a gente poder calçar o nosso município e fazer esgoto. Mas o ponto principal nosso é a economia solidária, para que esse dinheiro não saia do município. Uma moeda única do município, onde o que a gente planta aqui, a gente vende para cá e faz um rodízio dentro do comércio, e aí as pessoas vão ter a capacidade de manter a riqueza, emprego e moradia aqui. Porque a gente constrói a cidade por dentro, essa moeda não pode ser usada em outros municípios, somente em Viamão. E é isso que a gente vai construir, a questão financeira e suporte para a manutenção da riqueza do município, para a construção dessa cidade nova. Candidato, a política vive um momento complicado. A sociedade, ela polarizou uma ferramenta importante de organização e desenvolvimento social, que é a política. Como o senhor vê hoje o espaço para o pessoal nesse meio em que a intolerância e a desinformação militam? A nossa tarefa é uma tarefa árdua, e isso a gente conclama todos os companheiros das rádios, né? Eu tenho ido a muitos lugares, o professor Arrudo, o seu Cláudio, o Daniel da Pampiana, você, Cristiano, e toda essa massa de pessoas que trabalham as comunicações do município, para que a gente faça um trabalho coletivo para acabar com a fake news, né? Porque o mais importante é a gente acabar com a mentira. O ponto principal nosso é acabar com a mentira, porque não se constrói nada na base da mentira. E aí o papel do PSOL quanto partido é de que a política ela deve ser exercida por todos os lados da comunidade, né? A gente tem que, na verdade, formar cada vez mais pessoas na política para elas militarem e elas fazerem parte desse contexto político. Por isso a gente diz que nós vamos trabalhar com as subprefeituras. Serão 12 subprefeituras, aonde as pessoas trabalharão desenvolvendo projetos nessas comunidades, através de conselhos, trazendo para as subprefeituras e discutindo com o coletivo e com as presenças das pessoas que são políticos daquela comunidade, indiferente de quem são, para que a gente possa juntos construir uma cidade, porque a cidade ela nunca vai ser administrada e construída sozinho. A gente viu com os outros partidos, eles não conseguem construir, ninguém consegue sozinho. Então nós temos que fazer esses conselhos, tem que trazer as pessoas para dentro da política, porque as pessoas dizem, olha, eu não quero votar, o fulano está roubando, o ciclano está roubando, sempre roubaram, é sempre a mesma coisa. Mas eles precisam participar, porque se eles não participar, vai existir igual isso aí. E eles são pessoas boas participando, vão mudar com isso. E eles não querendo escolher, vai ter gente igual. Eles só vão ter que aceitar por não ter feito a escolha, não é mesmo?
Então, nós temos que construir as pessoas que a política é essencial e que a política deve ser construída por todos os setores e por todas as pessoas, seja elas pequenos e médios empresários, grandes empresários ou a população. E aí discutir a região nesse amplo debate daí. Como o pessoal trabalha a possibilidade de, em caso de assumir a prefeitura, sem representação na Câmara? O que o pessoal projeta de articulação com o Legislativo? A gente projeta que são pessoas escolhidas pelo povo e que a gente deve trabalhar junto com eles. O que a gente não vai aceitar, Cristiano, é troca de cargo, é troca por favores, né? Porque a gente não vai fazer favores e também não vamos colocar mais ninguém, porque a gente precisa tirar 90% dos cargos de confiança. Se nós não tirarmos isso aí, não tem dinheiro para gerir a prefeitura. Então, tem que ser demitido, sem cargo de confiança. Nós podemos colocar um número mínimo, mas esse pessoal tem que ser técnico, tem que trabalhar na área para a gente desenvolver a cidade. Também, fazendo com a Câmara de Vereadores, procurar trazer ela para dentro da comunidade, né? Fazer sessões em áreas das subprefeituras vão existir, para que o povo participe daquilo ali e entenda qual é a verdadeira importância dele dentro do movimento político. Que quem são os representantes deles, né, dentro da Câmara de Vereadores, para que eles possam cobrar ele. Porque é muito fácil uma Câmara ficar fechadinha ali, votando projeto de aumento para os vereadores, deixando essa empresa de ônibus absurdamente genocida, como a gente vem vendo agora nessa pandemia, né, onde ela diminuiu o número de ônibus e tem muito mais gente andando de ônibus. Então, é absurdo isso, entendeu? E quem que vota isso? São os vereadores. E os votos são todos vereadores. Mas a gente acredita que essa eleição vai ter uma reviravolta, vamos ter um parlamento decente, né, uma Câmara de Vereadores decente no município, onde eles vão poder se constituir quanto vereadores, que também vamos dar essa oportunidade deles se construir e votar pelas questões do povo, a favor da reciclagem de lixo. Nós vamos dar a oportunidade deles ser, quem não é cidadão de bem, de ser cidadão de bem e construir a cidade que eles mesmos moram. E se não moram, que saiam da cidade, porque não fazem parte disso. E se não quiserem fazer as reuniões nos bairros, vamos chamar o povo para dentro da Assembleia. Vamos fazer com que a prefeitura faça essas assembleias, chamando o povo para dentro e para discutir os conselhos e discutir todas aquelas pautas que a gente vai levar de processos para dentro da prefeitura e de emendas para fazer com que o executivo cumpra. Porque o que for bom deles também a gente vai usar. Então, eu acho que, né, o executivo tem que ser parceiro do legislativo e construir a cidade. E como eu te falo sempre, os coletivos vão formar a cidade. Individualmente, nenhum partido consegue construir a cidade. Nós temos que dialogar e fazer com que a prefeitura, né, faça essas discussões, mas sim sempre olhando o que o povo está pedindo. Não o que a gente quer para a nossa cidade, mas sim o que o povo quer para a cidade, que a gente vai lá naquelas assembleias que eu falo para você que são as subprefeituras, para buscar essa bagagem, esse conteúdo para a gente transformar a cidade através da Câmara. Como o candidato percebe, enxerga a política em Viamão atualmente? Eu, com muita tristeza, eu vou te dizer, eu vejo poucas pessoas que pensam no município com potencial de transformação e gente com caráter suficiente para transformar Viamão. Eu acho que essa Câmara de Vereadores ela já mostrou o que veio, essa que passou. Né? A gente teve absurdos sendo votados, lixão de 28 cidades para o município, votando no seu próprio salário mais de uma vez para ver se enganava o povo e tirava disso aí, e outros desmandos que a gente vê através das terceirizadas, a CPI, que não chegou a lugar nenhum, que foi uma CPI fake, né? Que não prendeu quem devia prender, não denunciou quem devia, entendeu? Então, irresponsável. Então, esses políticos que estão aí, a gente acha que são irresponsáveis. Né? A gente acha que a Câmara deve ser renovada, deve vir pessoas novas que querem a construção, que têm o sangue para dar pelo município, que seja uma Câmara que tenha a disponibilidade de baixar o seu próprio salário e entender que o município
precisa disso, como nós vamos fazer quando formos no executivo, entendeu? Temos que diminuir, porque quando tu não tem eles mesmos que são empresários, quando tem uma demanda menor na empresa deles, não baixa os salários, então nós precisamos baixar os salários, nós temos que ser, se nós somos as pessoas que cuidamos da cidade, nós temos que ser os primeiros a dar exemplo. Então eu acho que essa Câmara não tem condições e a gente tem que renovar essa Câmara e fazer um processo ficar mais democrático e mais coletivo e mais a favor do povo. O senhor citou um ambiente completamente adverso para implantar essas ideias, essas transformações que o partido defende, né? De que forma isso é possível, então, candidato? Onde não há ambiente político, transformar a cidade? Como eu te falei, né, Cristiano? A cidade ela pode ser transformada junto com a população e junto com os vereadores que vão ser eleitos. E aqueles que desejarem, né, criar na cidade um ambiente de transformação são bem-vindos, porque nós não somos os donos da ideia e não somos os únicos a propor ideias boas para a cidade. Não é um partido só que faz isso, mas é um coletivo de partidos. E a gente vê que geralmente são os partidos da esquerda. Mas isso não quer dizer que os partidos da direita não possam vir construir uma cidade melhor, porque eles precisam também. A maioria da base deles, que são as pessoas que hoje concorrem a algum cargo e que, na verdade, alimentam o processo político para que elejam um deles, essas pessoas pensam como nós, são populares, querem transformar a cidade. E essas pessoas é que têm que ser votadas. O que nós temos que tirar é aqueles políticos de carreira que não fazem nada. Não tem nada contra o cara querer ser político e ficar anos na política. Mas que se construa a cidade, que não fica se construindo só como mandato. Construa a cidade, tem capacidade para isso. E a gente tem capacidade de transformação. Então, o diálogo vai ser o ponto principal. E eu tenho certeza que com um governo do executivo sério, se muda a Câmara de Vereadores também. Porque tu jamais vai se associar a um bandido se tu não tem outro bandido do outro lado. Entendeu? Então, nós temos que acabar com isso. Né? Um governo sério e tratar as pessoas com seriedade. De repente, muitas pessoas que hoje estão na Câmara deixam o boi bombar porque eles, lá embaixo do Executivo, também os exemplos eles se espalham, sejam eles bons ou maus. Muito mais os maus do que os bons. Mas nós vamos dar bons exemplos e vamos construir junto com eles a cidade. Há capacidade, há diálogo e nós vamos construir. Estamos caminhando ao fim da nossa entrevista com o candidato Adriano Ricoldi, do PSOL. Quero agradecer a participação nessa entrevista e o tempo é seu para as considerações finais, candidato. Obrigado, Cristiano. Obrigado pela oportunidade que a imprensa tem dado. Vocês do Diário de Viamão, né? Tem dado para a gente também. E é importante nós pensarmos a cidade. Hoje eu caminhava pela Augusta e eu fiz algumas lives direto porque eu achei um absurdo, né? Aquele esgoto correndo assim a céu aberto e as crianças na volta dele. E aí eu visitei uma moça e ela estava fazendo diálise. Então eu fico pensando, né, em que estrutura ela está ali na questão da saúde e que estrutura tem saúde para aquele bairro, né? E as pessoas, daí coloquei a live nesse intuito e algumas pessoas dizem, pô, isso aí todo mundo faz de 4 em 4 anos. E é verdade. Todas as pessoas falam mal dessas coisas que dão errada. É verdade. E as pessoas estão descrentes também, dizem ali, você só é mais um. E é verdade isso, Cristiano. E como que a gente estabelece de novo essa moral dentro do município? É construindo com umas políticas decentes, né? Políticas decentes. Então eu peço para eles que dê um voto de confiança na gente, que transforme a Câmara de Vereadores, que transforme a Prefeitura de Viamão, para que possam ter realmente uma cidade. Porque jamais saberemos se alguém vai dar certo se a gente não mudar. E até agora só vem sempre os mesmos. Então, nós queremos construir. Nós colocamos uma nominata de vereadores que nunca assumiram. Né? A gente tem um que assumiu durante uma semana e conseguiu botar 2 projetos, que é o companheiro Valtuir, mas os outros nunca assumiram. São pessoas sedentas pela transformação,
por fazer algo pela cidade, por abaixar os valores dos salários. Então, a nominata é uma nominata que a gente pensou e construiu. Temos candidaturas coletivas também dentro dela, né? A prefeitura, eu sou representante de umas propostas que foram durante 4 anos construídas, entendeu? A economia solidária não vem do nada, a gente já faz isso, já tem isso em Palmas, dá para construir. As subprefeituras têm em Belém coisas que dão certo. E aí, quando eu falo de Palmas, não estou falando do meu partido, mas eu estou falando de coisas que dão certo. E eu estou dizendo que vamos construir, tem economia solidária também em Santos, né? Tem o Livres em Santos, que faz o orgânico, e os catadores de lixo fazer uma baita de uma organização lá na Baixada. E essa construção tem que ser trazida para Viamão, nós temos que trazer coisa nova para dentro da cidade, para a cidade ser uma cidade diferente, e dá para ser diferente, né? Nós podemos trabalhar com os empresários daqui não são os donos do meio de produção, eles não são de direita. Isso é uma coisa que querem colocar na cabeça deles. Eles são trabalhadores também. Se eles pararem e fecharem as portas, como aconteceu, quebrou metade aqui na Santa Isabel. E eu sei porque eu também sou comerciante e eu também vivo disso. Então, agradecer vocês. Quero mandar um abraço para minha companheira Maria de Lourdes, que está lá na Augusta ainda, que eu vim para cá, ela está lá ainda. Vou voltar para lá. Convido a todos para me questionarem e as propostas, lerem as nossas propostas e fazer de Viamão uma Viamão melhor para todos, não só para um grupo determinado, mas para todos. E peço que vote PSOL 50 no dia 15 de novembro. Obrigado, Cristiano.